Ponto de Vista, um programa de entrevista sobre vários temas da atualidade. Em cada edição é convidada uma personalidade da região alentejana. Autarcas, dirigentes políticos e associativos, responsáveis por instituições públicas ou privadas e outras figuras da sociedade. Ponto de Vista. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Vista, aqui na antena da sua rádio. Estamos de regresso depois de uma breve pausa durante o mês de férias, o mês de agosto, e regressamos com o tema do desporto como principal nesta nossa primeira edição de grande entrevista aqui na antena da sua rádio. Conosco temos José Emanuel Alves Baleizão Janeiro, 31 anos, é o novo técnico principal do Elvas Clube Alentejano de Desportos. Emanuel Baleizão, que é natural de Pontessor. Vamos fazer aqui também uma breve apresentação do homem em termos de habilitações académicas. Tem a licenciatura em Marketing pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre, finalista da licenciatura em Treino Desportivo, especialização Futebol pela Escola Superior do Desporto do Rio Maior do Instituto Politécnico de Santarém. Quanto às habilitações desportivas, a destacar o curso Treinador Nível 4. Quanto ao seu percurso desportivo, sublinhar a sua passagem entre 2003 e 2005 pela Aldeia Valha, em futsal, 2005-2010 pelo Elétrico Futebol Clube Pontessor, 2012-2013 Santo Amaro e para esta época que se avizinha, 2013-2014, pelo Elvas Clube Alentejano de Desportos. Referir também aqui muito rapidamente os principais feitos deste jovem treinador, a nível, obviamente, do seu percurso. Foi campeão distrital de futsal da Associação de Futebol Porto Alegre invicto, vencedor da taça da Associação de Futebol Porto Alegre de futsal. Foi o primeiro treinador na história do futsal alentejano a manter nas provas nacionais, bicampeão de júniores da Associação de Futebol Porto Alegre, vencedor por 2 vezes da taça da Associação de Futebol Porto Alegre de júniores, vencedor do torneio de preparação da Associação de Futebol Porto Alegre de júniores e vencedor por 2 vezes da taça disciplina da Associação de Futebol Porto Alegre de júniores, 2 manutenções na 2ª Divisão Nacional Sénior como treinador adjunto sénior, primeiro treinador na história do Elétrico Futebol Clube a conseguir uma dobradinha. Outras referências que possamos fazer relativamente ao seu percurso: observador do Spar Lisboa e Benfica nas épocas 2007-2008 e 2008-2009, coordenador do Departamento de Scouting do Futebol Clube do Porto, no Distrito de Porto Alegre desde 2009, selecionador do Instituto Politécnico de Porto Alegre nas provas da FADO nas épocas 2002-2003 e 2003-2004. Muito ainda mais tínhamos para referenciar relativamente a Emanuel Baleizão, que apesar da sua idade, apenas 31 anos, já tem aqui um percurso muito preenchido no que diz respeito a estas lides desportivas. Emanuel Baleizão, seja muito bem-vindo à rádio e ao nosso Ponto de Vista. O futebol foi sempre o que quis fazer na vida? Boa tarde, agradeço o convite que me foi facultado para falar aos microfones da Rádio Elvas. Eu muitas das vezes paro para pensar um bocadinho em relação ao meu percurso de vida e confesso que se não fosse o futebol nem sei o que seria. O futebol na minha vida está desde os primeiros momentos, por influência de pessoas muito próximas de mim. Eu sou natural de Pontessor, resido em Pontessor desde sempre. Ao longo do meu percurso de vida, nos meus 2 primeiros anos de vida, vivi com os meus pais. Depois, devido a motivos profissionais, eles tiveram que se ausentar da localidade e eu continuei sempre a residir em Pontessor. E aqui bebi um pouco de algumas influências que me fizeram olhar para o futebol de uma maneira fantástica. Primeiro porque o meu pai, logo com 1 ano de idade, me fez sócio do Benfica, algo que sou até hoje, inclusivamente já sou Águia de Prata, portanto logo aí o futebol, logo com primeiros anos de vida, ficaram logo bem escarrapachados, se é que se pode assim dizer, na minha vida. Depois, por influência daquilo que eu costumo chamar o meu segundo pai, um
completamente faccioso pelo Benfica, que a cada dia que passava me colocava os jornais à frente e que me fazia ver que o Benfica era a única coisa que existia na vida. E depois por influência também do seu genro, que foi um grande guarda-redes aqui neste distrito, que era o Álvaro Silva, que foi guarda-redes do Elétrico Futebol Clube durante vários anos. Portanto, 3 pessoas que me fizeram olhar para o futebol como possivelmente a única coisa que existia na vida. E nesse sentido fui absorvendo toda esta paixão por parte destas pessoas, com vista a ligar-me demasiado ao futebol. Eu começo como praticante da modalidade com 8 anos, em 1990, no Elétrico Futebol Clube, onde fui praticando durante 6 épocas, 4 anos de infantil e 2 anos de iniciado. Nunca iria ser, nem nunca fui um grande craque na prática da modalidade. Tinha uma razoável qualidade, dito por outras pessoas, não dito por mim. E esta paixão é tão grande pelo futebol que cedo consegui perceber que, não tendo grandes capacidades como praticantes para poder chegar a um alto nível, comecei desde muito novo a ligar-me a esta modalidade na vertente não só do treino, como na vertente da liderança. Daí, como muito novo, ter sido treinador. Eu depois, em 1996, deixei a modalidade como praticante, e esta vontade sedenta de ser treinador de futebol fez-me fundar, com um grupo de amigos, um clube a que dei o nome de Ponte Sourense Futebol Clube, onde juntava os meus amigos, os meus melhores amigos, e treinava-os em torneios de verão. Um percurso que só para termos uma ideia, desde os 14 anos até agora aos 31, até este ano, foi, digamos que, uma antecâmara daquilo que foi a minha carreira como treinador. Treinava os meus amigos, levava-os a torneios, e aí as minhas capacidades ao nível da liderança, ao nível do treino, ao nível das táticas, me fizeram estar cada vez mais por dentro e definir de forma clara ao nível daquilo que eu queria para a minha vida. A partir do momento que depois atinge a maioridade, após concluir os estudos em Ponte Sor, entro no Instituto Politécnico de Porto Alegre, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, para tirar uma licenciatura em Marketing. É verdade que, depois de se fazer uma análise daquilo que foi o meu percurso até à minha maioridade, porventura apontarmos um pouco as baterias para um curso ligado ao desporto, mas eu confesso que eu não queria me desligar do meu distrito, sabendo que no meu distrito não existe licenciatura em desporto, não me queria desligar, porque acreditava eu que seria o primeiro passo para começar a minha carreira como treinador. Depois deste percurso surge uma abertura de curso de treinador no distrito de Porto Alegre, na Associação de Futebol de Porto Alegre. Estamos a falar do ano de 2003, onde me inscrevi, onde inclusivamente tive que deixar um pouco a escola para trás, o que me levou a não concluir esse ano, para me dedicar de forma clara a esse curso de treinadores, e depois a conciliar com aquilo que era o percurso da minha equipa, daquela que eu fundei, juntamente com os meus amigos, ao nível dos torneios de verão, em que nós, mesmo com ter idade, estamos a falar na casa dos 18, 19, 20 anos, já começávamos a mostrar resultados. Depois de concluir esse curso de treinadores, não só de futebol como também de futsal, porque tirei os dois na mesma altura, recebi um convite para me tornar treinador federado. Foi no ano de 2003, num clube do Concelho de Avis, que era a Associação Cultural e Desportiva de Santa Amaro. Recebi esse convite por parte do seu presidente, o José Paulo Lopes, que com os meus 21 anos, numa equipa sénior, nem hesitei, porque saberia que seria muito importante para o meu percurso. Confesso que a fase inicial dos percursos são importantes para nós definirmos aquilo que queremos, e essa fase inicial foi determinante para eu seguir este caminho. Porque fiz uma época que foi a primeira época que eu nunca esperei que fosse tão boa. Em todos os jogos oficiais que fizemos, vencemos-los todos. Num campeonato com algum equilíbrio, a nossa qualidade desequilibrou. Recordo-me que equipas como a Sociedade de Instrução e Recreio de Elvas, a Associação Cultural de Sousele, o Clube de Futebol Os Avizenses, tudo equipas com alguns pergaminhos no futsal deste distrito, e nós conseguimos uma época fantástica só com vitórias, e vencemos também a taça da associação também só com vitórias. No segundo ano dei continuidade a esse projeto, só para termos uma ideia, nunca nenhuma equipa das associações de Porto Alegre, de Évora e de Beja nunca tinham conseguido atingir alguma manutenção nas provas nacionais de futsal. O desnível sempre foi muito grande, e nós nesse segundo ano conseguimos atingir um 6º lugar num campeonato muito forte, com muita qualidade, e que nós nos superámos sem dúvida alguma.
e que foi a partir desse momento que eu entendi que o futsal para mim iria ter ele um fim, porque nas 2 épocas consegui atingir todos os objetivos que porventura num projeto de 4, 5 anos seriam conseguidos, e a partir desse momento desliguei-me do futsal para abraçar o projeto do futebol. Em 2005 recebi o convite através do Rui Massid, que era o coordenador técnico do futebol do Elétrico Futebol Clube, o clube da minha terra, o clube no qual fui praticando, onde estive sempre ligado nas mais diversas funções, um clube que me diz muito, e nesse clube recebi o convite para ser treinador principal da equipa de júniores. Confesso que sempre foi um sonho, e nunca o escondi, treinar o clube da minha terra. Recebi esse convite com uma motivação e uma ambição tremendas, e mais uma vez voltei a ter aquilo que se costuma dizer a estrelinha, porque num clube como o Elétrico, grande como é o Elétrico, e num escalão que nunca tinha sido campeão distrital em 70 e tantos anos de vida, eu tive a felicidade de encontrar um grupo tremendo, com miúdos muito humildes, e conseguimos ser campeões distritais e vencer a taça, uma coisa que foi fantástica. Além disso, foi a primeira e única dobradinha na história do clube, desde os tempos de hoje. Portanto, foi realmente, mais uma vez, uma coisa fantástica que me deu motivação para seguir aquilo que tem sido o meu percurso e o meu caminho. Ao longo também destes anos no Elétrico, fui 5 anos treinador principal da equipa de júniores, fomos por 2 vezes campeões distritais, vencemos 2 taças, participámos 2 vezes em provas nacionais, numa delas fizemos algo que foi fantástico, foi o meu último ano nos júniores, que conseguimos um 4º lugar numa primeira fase, numa 2ª Divisão Nacional de Júniores. É um feito tremendo, e entendi também eu aí que seria também o fim de mais um projeto ligado à formação. Para além disso, estive também ligado na formação entre 2007 e 2010 como coordenador técnico do futebol de formação do clube, onde conseguimos também fazer um trabalho transversal, dar continuidade a um bom trabalho que tinha sido executado anteriormente, um trabalho transversal a todos os escalões. Conseguimos vários títulos distritais, potenciámos vários miúdos para clubes de outros patamares, e foi nesse sentido que terminando esse projeto na formação, e até porque nos meus 2 últimos anos como treinador de júnior e como coordenador de formação, já tinha esta ligação com o escalão sénior, porque foi treinador adjunto do Francisco Barão e do Amândio Barreiras, deu-me tão bem um arcabouço e um acompanhamento daquilo que também seja o patamar sénior, e entendi eu que depois em 2007 estaria preparado para abraçar como treinador principal a equipa sénior do Elétrico. Importa também referir que ao longo deste período nunca perdi a evolução. Acho que é uma imagem que me marca. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que sei, nunca estou satisfeito com aquilo que tenho, procuro sempre ambicionar mais ao nível dos meus conhecimentos. Estar em casa fechado e acreditar que sei tudo é um dos maiores erros que podemos vir a ter. Eu felizmente não tenho esse erro. Eu aquilo que sei procuro sempre saber mais a todos os dias. Acho que esse é o enorme percurso que devemos fazer, não só nesta atividade, mas em todas as atividades. E tenho vindo ao longo destes anos também a tirar vários cursos de treinador, seguindo também o meu percurso de conhecimentos. Em 2006 tirei o nível 2 na Associação de Futebol de Santarém, em 2009 tirei o curso de treinadores nível 3 em regime de internato em Rio Maior. Depois, no ano de 2010, e fazendo aqui um fim de um balanço no percurso do Elétrico, fui treinador principal da equipa sénior na 2ª Divisão Nacional até ao mês de novembro. Fizemos um percurso de 4 meses e meio, procurámos mostrar a nossa qualidade. Agora, naturalmente, quando as coisas não correm bem, quando a bola não costuma entrar dentro do campo, entendemos que seria o finalizar desse percurso da melhor maneira possível. Continuei ligado ao clube desde 2007, que exerço funções administrativas, é essa a minha ocupação profissional. E terminei aí esse meu percurso como treinador no Elétrico Futebol Clube. Foram 5 anos e 4 meses que foram fundamentais naquilo que tem sido o meu percurso. Depois tive um ano parado, entendi eu que seria fundamental, até porque ao longo dos últimos anos não foi para mim muito fácil conciliar aquilo que tem sido esta minha vertente esportiva. Eu, para além de exercer funções administrativas no meu trabalho, era coordenador técnico, era treinador principal dos júniores, era treinador adjunto dos séniores, planificava 9 treinos por semana, ao sábado e ao domingo. Tinha que ser o sábado de manhã para os jogos, o sábado à tarde para os jogos, o domingo de manhã para os jogos, o domingo à tarde para os jogos. Portanto, a minha vida era só futebol. E por isso entendi eu que aquele ano seria fundamental para mim, de uma pausa, de novamente uma continuação ao nível dos meus conhecimentos. Foi nesse sentido que, mesmo não tendo disponibilidade nenhuma, me inscrevi numa 2ª licenciatura, esta sim vocacionada em desporto. Também a minha estabilidade profissional, a minha estabilidade financeira também me permitia colocar numa licenciatura como trabalhador estudante.
e vou cometer aqui uma inconfidência. Ao longo destes 3 anos que estou na licenciatura, nunca fui a nenhuma aula, porque não tenho possibilidades de ir à aula devido à minha impossível diminuta e nunca disponibilidade para poder ir às aulas. Fui única e exclusivamente a exames. Tenho vindo a fazer também um percurso de melhoria de conhecimentos nesse sentido. Neste momento faltam-me algumas cadeiras para concluir essa licenciatura. É uma coisa para se ir fazer e para ir-se evoluindo. Em 2012 recebi o convite através do Presidente Nélio Painha para regressar à minha função de treinador num projeto do zero, Associação Cultural e Desportiva de Santa Amaro, um projeto com poucas condições, mas com grande valor humano. E fizemos uma época, no meu entendimento, a todos os títulos notável, um clube que há 2 anos atrás tinha ficado em último no campeonato distrital. Nós, através de algum profissionalismo dentro daquilo que eu costumo sempre dizer, do amadorismo destas provas, ficámos em 3º lugar no campeonato ex-ex com os mesmos pontos do Futebol Clube do Prato, clubes com outros pergaminhos, e além disso levámos a equipa à final da taça. Portanto, fizemos uma época a todos os títulos notável, que eu acredito que, juntamente com o trabalho que de praticamente 10 anos, vou fazer 10 anos de carreira, daqui a um mês, me levaram a ser o escolhido para treinar o Elvas Clube Alentejano dos Desportos na 2ª Divisão Nacional. Um convite que me deixou bastante lisonjeado face a 2 vetores. O primeiro, o patamar competitivo onde o clube vai ser inserido e onde tem sido o meu percurso ao longo destes anos de provas nacionais, onde tenho estado quase sempre. E o segundo, que é o privilégio de treinar um clube tão grande como a equipa do Elvas. Como é que podemos definir Emanuel Baleizão enquanto homem e também, obviamente, enquanto técnico no desempenho das suas funções? Uma das apresentações que faz é dizer que o futebol é a minha vida e o resto são detalhes. Isto é mesmo assim? É verdade. Quem me conhece sabe que isso é mesmo assim. Quero que saiba que é difícil nós falarmos de nós próprios e nós nos definirmos. Eu julgo que aqueles que nos são mais próximos, porventura, são as pessoas mais capacitadas para falar de nós. Agora, acredito que é muito difícil falar de mim, porque eu acho que tenho muitos defeitos, e um deles é pensar única e exclusivamente em futebol, focar-me única e exclusivamente naquilo que é o futebol. Tenho naturalmente outros gostos, mas esses gostos são quase sempre ligados àquilo que é o futebol. Eu, desde ter idade, que pego num jornal, que não passo, e é o único vício que tenho na vida, é não passo um dia sem comprar um jornal desportivo para ler e para estar ao corrente daquilo que é a modalidade. Eu, desde tenra idade, nos meus tempos de adolescência, acabava de almoçar e pegava na bola e com os meus amigos, à 1h30 da tarde, íamos apanhar tardes de sol para os campos de futebol, para jogar futebol até deixar de existir sol. Eu passava os meus domingos à tarde, depois de praticar desporto e de jogar aos sábados como federado, passava os domingos à tarde e ligava a Rádio Renascença e a Antena 1 e ouvia todos os relatos da 1ª e 2ª Divisão e tomava nota num caderno de todos os resultados, de quem eram os marcadores. Depois, àqueles meus jornais, ia fazendo os riscos dos jogadores que gostava e que não os gostava. Portanto, uma pessoa que desde tenra idade começa a ter estes gostos, é natural que só veja uma coisa à frente, e essa frase define-me a mim um pouco. Agora, o que eu quero dizer com isto é que tenho uma característica que me marca muito, é gostar muito dos meus amigos. Eu até costumo dizer que sou demasiado amigo dos meus amigos. Eu valorizo muito as amizades, prezo muito o valor humano, porque sempre fui uma pessoa que tive uma educação que me fez ver a vida de forma muito correta, de procurar ajudar sempre o próximo. E aquilo que eu sinto é que, se alguém, meu amigo, precisar, com certeza absoluta que eu lá estarei. Eu acho que são essas, basicamente, alguns traços que me possam definir. Entender eu, e volto a dizer, não é fácil falarmos de nós, mas entender eu que quem precisar de mim, com certeza, e os meus amigos sabem que podem contar comigo. E a outra é, claramente, quando se fala no meu nome, perceber que o Emanuel rima com futebol. É verdade que se autodesignou do Mourinho do Alentejo? Não. Ou designaram-no assim? Designaram-me a mim, mas eu consigo perceber porque é que isso aconteceu, é muito fácil. Eu, quando, como sabe, e até porque já aqui eu disse, sou indefetível do Benfica e acompanho o percurso do meu clube diariamente já há praticamente 3 décadas.
E quando, no ano 2002, vi chegar ao velhinho Estádio da Luz um treinador totalmente diferente de todos aqueles que eu conhecia, pela sua liderança, pela sua forma de falar nas conferências de imprensa, pelo próprio processo de treino, entendi que estava ali uma pessoa totalmente diferente de todas aquelas que tinha conhecido ao longo do meu percurso, não só como treinador, mas como adepto e como praticante. E fez-me inclusivamente, através dos meus amigos, ser gozado durante alguns meses, porque quando percebi aquilo que era José Mourinho, disse aos meus amigos que aquele treinador ia ser dos melhores treinadores do mundo. E fui gozado por todos os meus amigos de uma ponta à outra, inclusivamente quando ele depois foi despedido do Benfica. Mas o tempo depois veio-me a dar razão. E eu sempre fui um defensor do Mourinho. Digo-lhe que quando o Mourinho foi para o Futebol Clube do Porto, queria que o Porto perdesse os jogos todos, mas depois começava a pensar e via que o José Mourinho, estando no banco do Porto, e o sucesso dele iria também ser, digamos, uma confirmação das minhas palavras, ficava um pouco dividido quando a equipa do Futebol do Porto jogar. E depois a minha ligação com o José Mourinho fica bem patente quando eu, por gostar muito do trajeto dele e gostar da sua capacidade, tive a oportunidade de, quando ele fez anos a 26 de janeiro, estamos a falar em 2003, lhe enviei uma carta a felicitar pelo trabalho que ele estava a desempenhar, que me revia naquilo que ele era. Ele respondeu-me, eu não esperava, confesso, quando fui à caixa do correio da minha casa e vi que estava uma carta do Futebol Clube do Porto, pensei que aquilo fosse uma brincadeira. E quando abri e vi que estava lá uma carta do José Mourinho que dizia isto: espero que os teus sonhos se realizem, sonhar empurra-nos para a luta, motiva-nos a ir à procura do sucesso. Se acreditares em ti, as coisas podem se tornar realidade. Um grande abraço e obrigado pela confiança que a mim depositas. E eu confesso que a partir daquele momento entendi que também seria no treino desportivo que eu queria prosseguir. Por isso, não o vou negar, que é uma das minhas referências. Também não vou negar que o sucesso do Zé Mourinho, não só para mim, mas também para muitos treinadores neste país, abriu muitas portas, porque começou-se a perceber de forma clara que ser treinador é preciso, primeiro que tudo, ser muito competente. Porque ser treinador não é necessário dar 3, 4 pontapés na bola, ter sido um grande jogador para poder vir a ser um grande treinador. E neste país, no país de José Mourinho e de Andrés Vilas-Boas, isso fica claramente definido. Naturalmente que o percurso de jogador é como se fosse 20 anos de estudo do futebol. Há alguns que muitas vezes absorvem tudo aquilo que foi a sua carreira como praticantes e há outros que não absorvem nada e depois muitas vezes os resultados se provam. Eu entendo que cada vez mais que um treinador, além do conhecimento que tem que ter do próprio jogo, tem que dominar todas as outras ferramentas à sua volta. Não só o seu cariz psicológico, o seu cariz físico, a sua envolvente tática, mas sobretudo as suas capacidades de liderança. Um grande treinador tem que ser hoje em dia um grande líder. E eu revejo no José Mourinho claramente devido a isso, e depois porque claramente também é um vencedor, e os treinadores vencedores são, bem ou mal, por muito que se faça bons treinos, por muito que se tenha muita qualidade na liderança, os bons treinadores são aqueles que ganham, e o José Mourinho é claramente um bom treinador. Mas relativamente a isso, começou dos amigos, até porque também sendo novo e começando a ter um percurso vitorioso, e depois, pronto, passou-se para a comunicação social, mas eu confesso que espero, e até porque a minha ambição é essa, espero que me conheçam como o baleizão do Alentejo e não como o Mourinho do Alentejo. Emanuel, já chegou a Elvas há algumas semanas, de resto, na altura em que estamos a ter esta conversa está a decorrer a pré-época. Eu quero uma breve impressão sua relativamente à forma como foi recebido e à forma como está a sentir a cidade e as suas gentes. Não só falando, obviamente, do futebol, dos adeptos, da restante equipa que aqui vai encontrar, dos jogadores, mas como é que está a viver esta cidade e a conhecê-la? Olha, estou muito motivado. É para mim um privilégio tremendo dizer que sou treinador do Elvas Clube Alentejano dos Desportos. Quando recebi o convite, que foi no início de junho, recebi o convite com enorme satisfação. Disse logo ao Presidente que poderia contar comigo, porque eu gosto de desafios muito aliciantes. Eu até costumo dizer, a brincar aos meus adjuntos, se nós quiséssemos descanso, e estarmos perfeitamente na nossa zona de conforto, nós tínhamos ficado em Santa Mar. Com certeza que a continuidade do nosso projeto, mais ano menos ano, nos iria dar uma estátua na única rotunda que existe em Santa Mar. Nesse sentido, atendendo à dificuldade do projeto, atendendo ao nome do clube como o Elvas, que era o projeto, eu não hesitei e disse que sim, porque eu gosto de desafios grandes, é isso que me faz seguir este meu caminho como treinador.
Aquilo que tenho visto ao longo daquele percurso, e até porque a partir do momento que aceitei ser treinador da equipa sénior do Elvas, vamos praticamente com 3 meses. Uma fase inicial de preparação de projeto, uma fase inicial de identificação dos alvos e de forma como poderíamos fazer este plantel, entendendo aquilo que seriam as limitações vigentes deste projeto, mas deixe-me que lhe diga, tenho encontrado no Elvas dirigentes demasiado sérios. Com isto quer dizer que as pessoas têm os pés bem assentes na terra, sabem identificar aquilo que é a lógica deste clube, um projeto formativo, um projeto que procura um pensamento a médio e longo prazo, e eu encaixei-me de forma concreta porque eu também sou uma pessoa séria, percebi que temos limitações no plantel, essas limitações, essa seriedade vai-nos fazer ter que trabalhar mais, porque hoje em dia, face às dificuldades que cada vez mais existem nos clubes, hoje em dia um treinador é mais do que um super-homem, porque o treinador hoje em dia tem que trabalhar mais e mais e mais com vista a potenciar aquilo que realmente existe. Eu identifico-me perfeitamente com este projeto, com esta realidade. Tem sido um projeto na estrutura sénior, sabendo as dificuldades que temos financeiras, sabemos os custos da interioridade de um clube como o Elvas, que está muito fora do raio de ação natural e normal do litoral do futebol. Praticamente todas as equipas das provas nacionais estão na faixa litoral deste país. Percebemos que este tinha que ser um projeto numa vertente regional. Foi nesse sentido que procurámos ficar com a base de atletas do ano passado, e essa foi mantida. Eu deixo-me também lhe dizer que tem sido uma surpresa muito agradável ter trabalhado com a base desta equipa. São verdadeiros campeões, são os melhores jogadores do distrito, mas eu acho que eles há uma característica que têm muito mais forte do que propriamente estas faixas de campeão e estas medalhas. É a sua humildade e é a sua seriedade ao trabalho. Para mim tem sido fantástico, e ao longo destes anos todos digo-lhe que tem sido uma impressão notável, e já trabalhei com muita gente e quero tornar público esse enorme gosto que tenho tido em trabalhar com os melhores jogadores deste distrito. Para além disso, procuramos potenciar o plantel com jogadores da região, jogadores das zonas próximas de Elvas, como já fiz questão de referir. Fomos contratar jogadores a Cabo Maior, fomos contratar jogadores a Santa Mar, algumas das equipas que estiveram na metade superior do campeonato na época transata. Alguns praticantes também já estão identificados comigo, e é na base destes jogadores, juntamente com os reforços, porque são verdadeiros reforços, jogadores com qualidade, jogadores que vêm integrar este plantel, e depois juntarmos aqui uma mescla de jovens formados no clube, jovens formados nas zonas próximas de Elvas, procurarmos criar aqui uma base de jogadores que nos possa permitir fazer um trabalho sério, um trabalho com qualidade, muito trabalho, mas eu quando digo muito trabalho está já bem definido o bom trabalho, porque se há coisa que tenho primado ao longo destes vários anos é a qualidade do meu trabalho juntamente com a minha equipa técnica. Por isso, seremos bastante profissionais, o mais profissionais possíveis, juntamente com um grupo de atletas super profissionais que juntam aquilo que é a sua ocupação profissional, e ao final do dia parece que o dia começou naquele momento e vem com uma ambição e com uma motivação desmedidas para trabalhar, e é na base desses vetores, com ambições baixas, com expectativas baixas, porque eu sei que quem está por fora tem uma ambição baixa e tem uma expectativa baixa, porque as pessoas têm que perceber que estes atletas tudo têm feito para levar o nome do Elvas o mais alto possível, e quando os convidaram para abraçar um projeto de 2ª Divisão Nacional 14 anos depois, não hesitaram em dar a cara, e é nesse sentido que temos que perceber que a nossa motivação grupo de trabalho é muito forte, e é essa motivação que tem que passar para os sócios e simpatizantes do Elvas, porque somos nós que defendemos o clube e somos nós que com certeza a cada fim de semana iremos proporcionar alegrias a esses sócios e vincar a marca alentejana, vincar a marca do distrito de Porto Alegre e vincar sobretudo a cidade de Elvas. Um bom treinador é um bom líder? Emanuel Balizão é um bom líder? Quem tem trabalhado comigo tem dito isso. Eu acho que a melhor forma de nós podermos catalogar os treinadores é passar o microfone para a boca dos jogadores. É da boca dos jogadores que conseguimos perceber aquilo que é a qualidade dos treinadores. Eu também não posso negar que tenho tido sempre a felicidade de encontrar bons jogadores. Esses bons jogadores, com a sua qualidade, trazem resultados, e essa qualidade e esses resultados naturalmente catapultam os treinadores para outros patamares. Eu sinto sobretudo que sou um líder motivacional. Eu procuro, através da motivação, procuro através das metas e das etapas dia a dia, procurar que os jogadores se sintam imbuídos desse espírito e consigam atingir patamares. E como é que encontrou o balneário do Elvas quando cá chegou? É um balneário motivado?
ou a precisar realmente aí de uma vitamina suplementar? Não, muito motivado, e por isso é que eu digo que a minha tarefa nesse sentido já estava praticamente feita. Nós, quando trabalhamos com pessoas que à nossa volta têm tanto ou mais motivação do que nós, o nosso trabalho nesse sentido é muito forte. Cabe-me a mim procurar que essas motivações e que essa ambição nunca caia em saco roto. Eu digo também que ao longo deste percurso que nós temos feito com 15 treinos e com 6 jogos de preparação, tem-me deixado algumas ideias que eu também já tinha vincadas relativamente àquilo que será uma dificuldade inicial devido ao desnível competitivo que existe nestes patamares. É bom também referir que com o fim da terceira divisão, as equipas passando dos campeonatos distritais para uma segunda divisão nacional, e não estamos a falar de distritais de Lisboa nem distritais do Porto, em que o nível competitivo é muito similar a provas nacionais. Naturalmente que esta fase inicial do percurso de preparação, juntamente com os primeiros encontros de preparação, vão tornar alguma dificuldade inicial àquilo que vai ser os nossos resultados. Agora, também é importante percebermos a realidade desta prova. Isto é uma prova com 10 meses de competição, é uma prova que vai ter uma fase inicial, que depois teremos pontos a dividir a meio, que teremos uma segunda fase, e porventura esta fase inicial da época será uma antecâmara daquilo que podemos vir a esperar. É também importante perceber que, além de sermos o orçamento mais baixo e além de sermos a equipa que terá que fazer mais deslocações, que são alguns handicaps que podem ser importantes, é importante perceber que nós dentro do grupo de trabalho vimos isso sobretudo como oportunidades para podermos vincar aquilo que é a nossa qualidade. Porque acreditamos nós que, olhando para nós, como sempre aconteceu ao longo de todos os anos, olhando para nós como as equipas das zonas do interior, as equipas sem qualidade, as equipas sem qualidade ao nível do processo de treino, as equipas mais frágeis, isso, no meu entendimento, pode vir a ser uma grande arma para podermos fazer um bom campeonato. E porquê? Porque muitas das vezes são as armas da humildade, são as armas do trabalho, são as armas de perceber que vamos ter que trabalhar muito mais do que os outros para podermos ter a qualidade deles, que muitas das vezes faz os grupos, e por isso existe ao longo destes anos todos a qualidade cada vez mais vincada, que não são os orçamentos e não é o valor das retribuições que se fazem aos jogadores que definem as tabelas classificadoras. É sobretudo a qualidade do grupo, é sobretudo a humildade do grupo, é sobretudo a ambição e a motivação que fazem a diferença, e isso não há dinheiro nenhum que pague, e eu acredito plenamente que faça aquilo que tem sido o trabalho, faça aquilo que eu encontrei no grupo de trabalho, que volto a referir, um grupo de campeões, mas que são os verdadeiros campeões também do trabalho e da humildade e da ambição. Acredito plenamente e estou perfeitamente descansado nesse sentido, que iremos fazer uma boa prestação no novo Campeonato Nacional de Séniores. E no vosso grupo, quais é que são as equipas mais temíveis? Ou aquelas para as quais a vossa equipa desde já entende que será necessária uma aplicação suplementar? Olha, a nossa aplicação vai ter que ser sempre máxima em todos os jogos. Nós há já sensivelmente 2 meses que temos vindo a trabalhar, até porque a partir do momento que também ficou definido quem seriam as equipas constituintes da nossa série, nós temos vindo a fazer um trabalho transversal a todos os clubes, ao nível do acompanhamento das suas contratações, ao nível do acompanhamento dos seus jogos de preparação. Temos inclusivamente, não uma, nem 2, mas 3 pessoas a trabalhar connosco na zona de Lisboa e também na região autónoma dos Açores, porque já tenho um conhecimento, eu e os meus adjuntos, muito aprofundado ao nível de relações no futebol e de vários conhecimentos que nos permitem ter vários amigos também ligados à modalidade, várias pessoas que estão também já a fazer um trabalho de acompanhamento das equipas para nós depois termos todos os dados e todas as ferramentas em relação aos adversários para definirmos o nosso plano de jogo. Eu julgo que neste campeonato vai haver uma equipa que se vai apresentar muito mais forte relativamente às outras, que é o Clube Oriental de Lisboa. É uma equipa que aquilo que tem sido também o seu percurso nos últimos anos e a constituição do plantel e também uma estrutura diretiva vão-lhe definir de forma clara como uma das 2 primeiras equipas na nossa série no Campeonato Nacional de Séniores. Depois temos um lote de 3, 4 equipas da zona de Lisboa que, no meu entendimento, também vão jogar para os lugares cimeiros. Falo da equipa do Loures, falo do 1º de Dezembro, falo do Sintrense. Equipas que, no meu entendimento, são equipas que se vão apresentar bem neste Campeonato Nacional de Séniores. São equipas que também mantêm uma base nos últimos anos de provas nacionais de ritmo competitivo elevado e que vão demonstrar qualidade nesse sentido. Depois, às outras equipas de Lisboa, como por exemplo o caso do Futebol Benfica, são equipas que também estão habituadas a estes ritmos competitivos, são equipas que muitas vezes têm algumas oscilações em termos de provas. Eu acredito nós que vamos a equipas como o Futebol Benfica nos próximos tempos nos aproximarmos delas. Depois, olhando para a região
Autónoma dos Açores, definimos aqui 3 patamares. Um primeiro patamar com o Operário, que é uma equipa que nos últimos 10 anos está muito bem, todas as épocas nos campeonatos nacionais. É uma equipa também que vai jogar para os lugares cimeiros. Depois temos a equipa do Praense, que tem vindo nos últimos anos a fazer boas provas, que tem tido também uma mescla de jogadores do continente, juntando com 2, 3 jogadores açorianos, que depois de ter descido à 3ª divisão terminou com isso, e que a época transata foi campeão praticamente a brincar da Série Açores só com jogadores açorianos, vai manter também esse perfil de jogador açoriano. E depois a equipa do Sporting Ideal, que ficou o ano passado em 2º lugar na Série Açores, que é uma equipa que ainda não está muito rotinada em provas nacionais, e é uma equipa que ainda, no meu entendimento, vai partir na metade de baixo da tabela classificativa. Agora, naturalmente, que isto são teorias, é o plano teórico a falar. A partir do momento que a bola rolar, vamos começar a ter uma exatidão mais clara relativamente àquilo que vão ser as equipas, relativamente àquilo que vai ser este campeonato. Agora, faça aquilo que é os moldes da competição, sabendo que numa primeira fase os 2 primeiros vão jogar para subir. Ficando em primeiro ou segundo lugar neste campeonato, só se assegura a manutenção, não mais do que isso, porque depois na subida vamos ter 16 equipas que vão lutar por 3 lugares. Depois, numa segunda fase em que as 8 equipas que não atingiram essa fase de subida, com metade dos pontos, vão jogar para uma manutenção com metade, como já referi, desses pontos, sabendo que essa metade vai nos dizer de forma clara que, por muito que seja a primeira fase do campeonato, quando se dividir os pontos a meio, o equilíbrio vai ser dominante, e o que se vai definir nesta prova ao nível da sua manutenção serão entre os meses de fevereiro e de maio esses 14 jogos. Por isso acredito plenamente que faça aquilo que vai ser o desenvolvimento do nosso trabalho, acreditando eu que ao longo dos meses de competição nós vamos tornar cada vez melhor. Quero claramente ter bem de patente a ideia que em fevereiro, março, abril e maio nós estaremos mais do que preparados para atingir essa manutenção nas provas nacionais, que seria claramente um feito. E que é claramente o vosso objetivo de trabalho. Sim, sem dúvida alguma. É um objetivo geral. Os nossos objetivos diários são procurar trabalhar cada vez melhor, sermos cada vez melhor naquilo que fazemos e procurar a cada fim de semana atingir o melhor desiderato possível, e esse desiderato no futebol é único e exclusivamente é ganhar, fazer mais golos do que o adversário. E olhando para o que já passou desta pré-época, temos aqui jogos com equipas que não é totalmente inocente, não é? Porque já aqui falou desta particularidade de querer jogos de preparação com equipas que deem luta, com equipas difíceis para testar o vosso próprio plantel. Nós procuramos neste período pré-competitivo arranjar um lote de equipas com um grau de dificuldade muito elevado, e nesse sentido procurámos marcar 2 encontros de preparação com o Benfica e Castelo Branco e 2 encontros de preparação com a equipa do Moura. Equipas com um ritmo muito elevado, equipas com um potencial tremendo, equipas que vão ser candidatas nas suas séries a vencer e jogar a fase de subida, e nosso entendimento seria fundamental, porque o período pré-competitivo, o período pré-época, é sobretudo um período de preparação. E nesse período de preparação devemos preparar a equipa da melhor maneira possível, não só ao nível do processo de treino, mas também ao nível daquilo que é a competição nos jogos de preparação, procurar balizar bem aquilo que é o nosso trabalho, definir bem aquilo que será a nossa forma de jogar, a matriz do nosso jogo, porque este é um campeonato claramente de caça ao ponto, e a nossa equipa é uma equipa que se tem que preparar para caçar pontos, doa a quem doer, porque o espetáculo é ganhar 3 pontos ao fim de semana. E eu digo isto por uma razão muito simples. Uma coisa é jogar uma prova distrital, uma coisa é jogar com equipas como a época passada, a Terrugem, a Esperança, o Alpalhão, equipas que ficaram com menos argumentos e ficaram na cauda da tabela classificativa, e ter muito espaço para jogar, e por cada ataque que fazemos criamos perigo e fazemos um golo. Isso é muito bonito, mas isso é num campeonato distrital. A partir do momento que jogamos para um patamar nacional, vamos jogar com equipas tão boas ou melhores do que nós, e quase todas, pelo menos na teoria, que é aquilo que dizem, são sempre muito melhor do que nós. Nesse sentido, devemos procurar definir as melhores estratégias, definir as melhores táticas com vista a procurar pontuar, porque este é claramente um campeonato de caça ao ponto, ainda para mais quando chegamos a uma segunda fase em que os pontos se dividem a meio. Naturalmente quem vai pontuar mais vai ter muitos maiores argumentos nessa segunda fase e um maior capital de confiança para poder depois atingir os objetivos. É nesse sentido que temos procurado trabalhar a equipa, e aquilo que eu, juntamente com o grupo de trabalho, temos reparado, temos notado, e isso para mim deixa-nos
satisfeitos é que ao longo do percurso, não só dos treinos como dos jogos, temos sido cada vez mais equipa e temos evoluído cada vez mais ao nível daquilo que são as nossas rotinas de jogo. E é nesse sentido que eu estou satisfeito com aquilo que tem sido o período de preparação. Numa fase inicial, ao nível dos treinos, a qualidade tem sido os treinos e a qualidade que os jogadores têm dado ao processo de treino, porque essa é que é vincada, a própria vontade que demonstram com o seu trabalho, que nunca regateiam esforços com vista a melhorarem, e depois aquilo que têm sido os jogos de preparação, que não têm sido jogos de preparação com resultados muito vistosos. Agora, também não deixa de ser verdade que os jogos de preparação têm particularidades, não só ao nível da rotação dos jogadores, ao nível do tempo do jogo, ao nível daquilo que são as rotinas e a própria forma de mecanizar outros sistemas de jogo, outras estratégias, o trabalho das situações de bola parada. Portanto, são sempre particularidades que fazem com que, quando ganhamos jogos por goleada, como também aconteceu, que vencemos a equipa do Olivença, que não nos meteram nos bicos dos pés e entendemos que tínhamos uma super equipa e vamos fazer um grande campeonato, como também as derrotas perante equipas muito fortes, como o Amor e como o Benfica de Castelo Branco, também não nos vão dizer que somos a pior equipa deste país. Aquilo que levamos de ensinamento e de conhecimentos é que o ritmo competitivo dos adversários é muito superior, que o desnível entre nós e eles nesta fase inicial ainda é muito grande, mas cabe-nos a nós sentirmos motivados para que esse fosse seja cada vez mais diminuto. Olhando para os nomes que compõem o vosso plantel, quais é que serão aqueles que, com toda a certeza, serão os titulares nos jogos desta época? O único titular que eu acredito que faça parte deste plantel será o Sr. Joaquim Charruadas, que é o chefe de departamento de futebol sénior, que está sentado naquele banco de suplentes. Eu tenho 27 titulares, é isso que eu acredito plenamente. Tenho 27 titulares, tenho 27 jogadores que todas as semanas vão procurar fazer o melhor para chegarmos ao fim de semana e fazermos pontos. O grupo é equilibrado, nós procuramos com que o grupo fosse equilibrado. Nós temos 2 jogadores para cada posição, temos depois vários jovens que dão uma pincelada de ambição, dão uma pincelada de irreverência, dão uma pincelada de qualidade também neste plantel, e eu acredito plenamente que quando o jogador do Elvas entra para o treino, a principal preocupação é trabalhar bem para procurar ser convocado, porque acredito que com este plantel e com o equilíbrio do plantel não vai ser fácil o jogador ser convocado. A partir do momento que é convocado, deve procurar trabalhar para procurar ser titular, porque sabendo aquilo que é o nosso plantel, a qualidade que existe, é verdade, mas também sabendo algumas dificuldades que vamos passar durante a época, vamos ter que fazer das fraquezas forças, vamos todos termos que trabalhar para um único objetivo, poder fazer com que o Elvas atinja o seu objetivo, que será a manutenção nas provas nacionais. E é nesse sentido que vamos ter um trabalho coletivo, que as ambições e que as metas individuais ficam para trás, porque este objetivo é um objetivo forte, é um objetivo grande, mas é um objetivo para campeões. E os campeões encontram-se não só dentro deste plantel, que são muitos, mas também como na equipa técnica. E ficou algum atleta por convocar que gostaria, ou com quem gostaria de trabalhar nesta época desportiva no Elvas e não figure, obviamente, aí entre os 27? Olha, se perguntasse ao Jorge Jesus, ao José Mourinho e ao Pep Guardiola se eles estavam interessados em ter o Cristiano Ronaldo e o Messi, eu tenho a certeza que eles a primeira coisa que faziam era dizer que sim. Mas eu sou contrário a eles, eu digo que não. Eu estou satisfeito com o plantel que tenho, porque são aqueles jogadores que quiseram fazer parte deste projeto. Nesse sentido, tudo o que sejam outros jogadores externos, no meu entendimento, não fazem cá falta nenhuma, porque, como se costuma dizer na gíria popular, só faz falta com quem está. Estou bastante satisfeito com eles. Neste momento, confesso que não trocava nenhum jogador que tenho no plantel por qualquer outro, porque acredito que são estes que estão imbuídos do espírito de atingirmos o objetivo e que são estes que diariamente procuram elevar o nome do Elvas bem alto, com vista a tornarmos o Elvas um clube nacional, um clube que sempre foi nacional, que na última década tem passado durante 4 anos pelas provas distritais, que não fazem parte daquilo que é uma história grandiosa de um dos 70 clubes que já passaram pela primeira divisão nacional. É importante referir bem isso, e por isso são estes que querem entrar num livro que já é muito grande, mas tenho a certeza absoluta que ainda lá tem umas páginas para escrever com vista à manutenção na segunda divisão nacional. Obviamente que todos nós sabemos dos constrangimentos financeiros por que passam as coletividades, e o Elvas, obviamente, também não é imune a essa situação, mas para esta próxima época desportiva há abertura por parte da direção administrativa em fazer mais alguma contratação para o plantel ou não?
Ou está definitivamente fechado? Olha, o plantel nesta fase inicial está definitivamente fechado. Agora, naturalmente, que a competição, naturalmente que algumas lesões que esperemos que não aconteçam prolongadas, podem-nos muitas das vezes abrir aqui alguma possibilidade com vista a efetuarmos uma contratação. Agora, o plantel está bem definido, o plantel está fechado, é com este plantel que vamos ambicionar este Campeonato Nacional da 2ª Divisão, que vai começar no dia 25 de agosto. É óbvio que os plantéis têm as suas mutações, têm as suas variações, até mesmo num período depois, a meio da época, poderá surgir essa possibilidade natural e óbvia, porque é essa quase sempre a identidade dos plantéis. Agora, é importante percebermos que este é o melhor plantel possível, é o plantel que está dentro do orçamento que foi disponibilizado para o futebol sénior, e há uma coisa que é por demais evidente. A partir do momento que a bola começar a rolar oficialmente, a partir de 25 de agosto, de certeza absoluta que ninguém vai ouvir da minha boca que nós temos dificuldades aqui, que nós temos dificuldades ali, porque a mim, quando me contrataram, foi para, percebendo o projeto, porque nunca foi negado as dificuldades que estavam inerentes a este projeto, o meu objetivo é focalizar naquilo que é o melhor e é potenciar os jogadores que aqui estão, porque é muito fácil ser um bom treinador, com grandes jogadores, e aquilo nem vale a pena irmos aos treinos, até podemos estar sentados no banco adjunto ao treino, e ao fim de semana estamos sentadinhos, que aquilo corre tudo de uma maravilha porque os jogadores são os melhores do mundo, e depois nós como treinadores somos os grandes treinadores, porque a nossa equipa tem resultados. E depois há outra face da moeda, que é aquela que cada vez mais é vigente nos treinadores, e que é essa que me motiva a estar aqui num projeto destes, é nós todos os dias, digamos, queimando os nossos neurónios, procurando fazer os melhores treinos possível, procurando definir os melhores planos de jogo, procurando trabalhar com muita qualidade e muito bem, e fazer aquilo que eu volto mais uma vez a referir, fazer das fraquezas forças. Acredito plenamente, até porque a vontade que vejo dos jogadores leva-me a querer acreditar plenamente disso. A minha função, quando me contrataram, foi para procurar potenciar este plantel. É nesse sentido que aqui estou, nunca me defendendo naquilo que possam ser as dificuldades, porque depois quando perdemos a coisa mais fácil é dizermos falta dinheiro, não temos condições, os outros são muito melhores, nada disso. De certeza absoluta que o Emanuel Baleizão, treinador principal do Elvas, vai sobretudo aproveitar este momento como oportunidade para poder vincar a sua qualidade, a qualidade dos seus executantes e de certeza absoluta levar o nome, mais uma vez volto a reforçar, levar o nome bem alto deste Elvas Clube Alentejano dos Desportos. Rapidamente, passemos também pela escolha da equipa técnica. Quem são os nomes que o acompanham? E porquê? Sim, a escolha da equipa técnica era muito fácil. Primeiro porque eu, época transata, já tinha trabalhado com o António Bragança e com o João Guerra. O António Bragança já trabalha comigo há vários anos, foi meu companheiro nos cursos, treinador de nível 1 e de nível 2, desde 2008 que trabalha comigo. Ele também teve um percurso na formação na Casa no Povo das Galveias e também no futebol de formação no Elétrico. Em 2008 convidei-o para ser meu treinador adjunto, tem feito este percurso ao longo de 5 anos comigo, é uma pessoa que está plenamente identificada com a minha forma de ser, sabe muito bem aquilo que são os meus defeitos, aquela minha vontade desmedida por vencer. Agora, é uma pessoa que me vai acompanhar sempre nas minhas equipas técnicas, porque quando a minha equipa ganha, ele está mais satisfeito quanto eu. Quando a minha equipa perde, é a pessoa que está mais triste do que eu. Portanto, quando assim é, nós naturalmente nos identificamos com as pessoas, e é uma pessoa que tem bons conhecimentos, é uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa muito honesta. A época passada era também já uma ambição minha, ao longo de vários anos, trabalhar com um jovem que eu confesso que é muito similar a mim, face aos gostos e face àquilo que é a sua paixão pelo futebol, que é o João Guerra, que é uma pessoa que já conheço há vários anos, é um jovem que é licenciado em desporto e que desde o ano passado que aceitou o convite de trabalhar comigo. Estou maravilhado com aquilo que tem sido o desempenho dele e o trabalho dele ao nível de potenciar a nossa qualidade como equipa técnica, porque sou eu que dou a cara, mas a qualidade do nosso trabalho, que tem sido vincada ao longo destes anos todos, naturalmente que tem uma retaguarda forte, e todo o meu sucesso tem que ser sempre assabarcado por parte deles. Foi nesse sentido que trouxe os meus 2 adjuntos, que estão aqui também com o objetivo de me poder ajudar no máximo das nossas capacidades, e depois porque ao nível do nosso processo de treino entendíamos que seria importante juntar também um quarto elemento, que é o João Cristo, que já tem um passado de Elvas de vários anos, é uma pessoa que também estou bastante satisfeito com o trabalho dele, face àquilo que é a sua qualidade ao nível do treino de guarda-redes. É uma posição específica que requer também a sua qualidade, até porque temos 3 guarda-redes e precisamos de trabalhá-los da melhor maneira possível. Portanto, é neste sentido que a minha equipa técnica está bem composta, sabendo que aí depois temos outros elementos a trabalhar único e exclusivamente para mim, que são os observadores que fazem as observações das equipas adversárias. Emanuel, e relativamente à massa associativa, os adeptos do Elvas Clube Alentejano de Desportos, como é que nós podemos
levá-los a estarem igualmente motivados para seguir a equipa e não estar lá só quando há vitórias? Os adeptos do Elvas são os melhores adeptos do mundo. São os melhores adeptos do mundo porque são aqueles que gostam verdadeiramente do clube. E eu gosto de adeptos destes, são aqueles que gostam verdadeiramente do clube, são aqueles que quando perdemos procuram criticar muito, quando ganhamos ou estão calados ou batem umas palminhas, são esses claramente os melhores adeptos. Porque eu digo isto de forma muito clara, estarmos em clubes onde não existem quase que adeptos, que as pessoas não acompanham ao dia-a-dia do clube, é muito mau para nós. Eu antes prefiro ter 200, 300, 400, 500 pessoas a assobiar o treinador e a dizer que o treinador não presta e com isso conseguimos proteger os nossos jogadores do que termos além 4 ou 5 pessoas a ver os jogos, a bater umas palmas e depois acaba o jogo e viram as costas e vão-se embora. Eu aquilo que tenho tido ao nível do contacto com os sócios e simpatizantes da equipa do Elvas tem sido um contacto muito, muito proveitoso, um contacto muito... Sinto-me lisonjeado até porque vejo que as pessoas gostam muito de acompanhar os treinos, gostam muito de estar no dia-a-dia do clube e essa é a única forma de nós também podermos vincar o nosso trabalho, porque isto quem desaparece esquece, quem não é falado começa a ficar encostado a um canto e quanto mais falarem de nós, quanto mais falarem do nosso percurso, quanto mais falarem daquilo que é o nosso trabalho, é sinal que as pessoas acompanham e que as pessoas querem com certeza o melhor para o clube. É nesse sentido que eu também aproveito esta oportunidade para falar aos microfones da Rádio Elvas. É chegado o momento de metermos muita gente no campo, é chegado o momento das equipas de Lisboa e dos Açores, quando vêm ao Alentejo, vejam a força que é esta região, vejam que esta região não está esquecida, que esta região não é o fim do mundo deste país e o início de Espanha, que esta região tem gente de fibra, tem gente de garra, tem gente com ambição e tem gente com vontade. Agora, o que me parece evidente é que os adeptos do Elvas não podem fazer o lugar dos adeptos do 1º de Dezembro, nem dos adeptos do Oriental, nem dos adeptos do Praense, que são estes que criticam a equipa do Elvas. Os adeptos do Elvas devem ser aqueles que devem ter as suas opiniões, porque estamos numa sociedade em que devemos definir as nossas opiniões, mas também me parece por demais evidente que, utilizando aqui também uma expressão muito, muito popular, cada macaco no seu galho. Adeptos para apoiar, jogadores para jogar, treinador para treinar, porque aqui cada um tem as suas funções e é nesse sentido que não nos devemos extravasar funções de uns e de outros, e tenho a certeza absoluta que os treinadores a fazer o seu trabalho, os jogadores a fazer o seu jogo, os diretores a dirigirem à sua maneira e os adeptos a apoiarem muito e a criarem aqui um ambiente demasiado complicado para as equipas adversárias, acredito plenamente que o Elvas será cada vez mais forte. E sabendo eu que os adeptos do Elvas querem as vitórias do Elvas, com certeza que também o contributo deles nos vai ajudar e empurrar para aquilo que serão as vitórias e o objetivo bem definido. Manuel, e acredita que esta sua passagem pelo Elvas Clube Alentejano de Desportos, neste campeonato em concreto, no Campeonato Nacional, possa servir também para si de trampolim para outros voos e para alcançar outras ambições que certamente tem? Olha, eu sou uma pessoa bastante ambiciosa. Agora, também vejo que aquilo que é hoje em dia a profissão de treinador, aquilo que é hoje em dia o desenvolvimento e a evolução do treinador, eu antigamente acreditava nisso, hoje em dia já não acredito muito, e é fácil explicar. Eu sou sobretudo uma pessoa de projetos, e eu tenho projetos bem vincados ao longo do meu percurso como treinador. Numa primeira fase, como já expliquei, na Aldeia Velha, que o projeto foi claramente assimilado e bem definido, num segundo momento no Elétrico, que ajudou a potenciar o trabalho numa formação e a qualidade no trabalho na equipa sénior com as manutenções na 2ª Divisão Nacional, depois no Santa Amaro, que apesar de um ano ficou um projeto bem vincado e que eu entendi até mesmo face àquilo que é a minha ambição e motivação, deixá-lo, porque percebi que naquele ano praticamente estava a ler um trabalho de 3 ou 4 anos numa perspectiva normal. Eu vejo esta situação do Elvas também como um objetivo de potenciar a equipa, procurar com que a equipa seja uma bandeira desta região, porque este clube tem um projeto bonito, porque é um projeto a médio e longo prazo, e os projetos a médio e longo prazo têm de certeza absoluta sempre sucesso. Eu sei que trabalho e competência colocam tudo no sítio certo, demora é mais ou menos tempo, também face àquilo que são as vicissitudes naturais que possam ocorrer. Parece-me evidente que eu não vejo os clubes como trampolins para nada, aquilo que eu tenho que definir é que tenho que ser bastante humilde, estou num clube muito bom, tenho é que trabalhar para ter sucesso aqui, com vista a que possa vir a ter metas superiores. Agora deixe-me lhe dizer, não é por ser metas superiores que me vai fazer de mim mais feliz e que me vai fazer de mim a pessoa mais satisfeita do mundo, como se tivesse ganho Euromilhões, nada disso. A minha satisfação é diária por fazer aquilo que gosto, por
adorar o treino desportivo, por adorar liderar equipas, por liderar ser treinador de futebol. Agora, naturalmente, que a grande diferença que existe, quer estamos num campeonato distrital, quer estamos no campeonato de segunda divisão, ou quer estamos numa primeira divisão, ou a disputar provas de Liga dos Campeões ou Liga Europa, é claramente a notoriedade que se tem, porque somos mais ou menos conhecidos. Agora, não é isso que me leva a procurar, até porque há aqui uma coisa muito clara. Eu sou muito novo, tenho 31 anos, tenho muito para aprender, e nós muitas vezes, quando queremos dar passos maiores do que a perna, aquilo que costuma acontecer é que depois regressamos outra vez à casa-mãe, desde o início. Por isso, aquilo que eu pretendo é, primeiro que tudo, fazer aqui um bom trabalho no Elvas, esperar, e essa também é a minha ambição e a minha motivação, porque este é um projeto que eu vejo de clube a médio e longo prazo, esperar que eu seja uma peça integrante neste projeto a médio e longo prazo, porque existe muita qualidade na formação, e essa formação, ao nível dos anos, juntamente com uma boa base no escalão sénior, pode levar o Elvas para patamares que sejam, que se calhar porventura até os sócios nem acreditam que isso possa ser conseguido. Procurar seguir o meu caminho. Sabemos que ser treinador, isto temos que levar aqui um caminho muito sinuoso. Nós vimos que basta ser conhecido para hoje em dia ser logo treinador principal da primeira divisão, e depois há pessoas com um percurso de 10, 15 anos que nunca ambicionaram, nunca conseguiram sequer atingir esse desidrato. Por isso cabe-me a mim estar no meu sítio, motivado, ambicionado, ser demasiado humilde, porque eu acho que essas muitas vezes são as grandes armas. E deixe-me dizer isto aqui por último para terminar. Eu tive a felicidade de entrar há 2 meses atrás no curso de treinadores nível 4, tive a possibilidade de conhecer gente muito famosa que eu só me lembrava deles nos jornais e na televisão, e confesso que foi para mim um choque quando conheci estas pessoas. E eu digo porquê? Porque esperava que pessoas, e até posso aqui falar dos nomes, Nuno Capuz, José Domingues, Marco Silva, Pedro Emanuel, esperava que fossem pessoas com alguns tiques de vedeta, e tal não é o meu espanto, como um mês de convivência com eles percebi que conheci as pessoas mais humildes que entendi no futebol. E estamos a falar de pessoas de patamares muito elevados, por isso há característica que deve primar aquilo que sejam os patamares elevados, e a ambição de chegar a estes patamares de grande evolução é sobretudo a humildade, que tem que ser uma característica muito vincada. E quando falamos de hoje estou aqui e amanhã queremos ir para lá e queremos ir para o outro lado, acho que muitas vezes desligamos daquilo que é o foco essencial, e o foco essencial neste momento é procurar que o Elvas seja uma das equipas que consiga manter no Campeonato Nacional de Séniores. Daí também a sua afirmação de quanto mais alto subimos, mais humildes nos tornamos, não é assim? Sem dúvida alguma. Muito bem, muito bem. Emanuel Baleizão, treinador técnico principal da equipa sénior do Elvas Clube Alentejano de Desportos para a época desportiva 2013-2014. Foi um gosto. Muito obrigada e seja bem-vindo a Elvas, seja bem-vindo ao Elvas Clube Alentejano de Desportos e bom trabalho. Só tenho que agradecer este convite, dizer que é mais uma vez um privilégio para mim falar para um órgão de comunicação social cada vez mais focado naquilo que é a comunicação regional, mas também que já começa a passar outras fronteiras, e por isso da nossa parte estaremos sempre disponíveis para tudo o que for o vosso trabalho. Essa disponibilidade tem que existir, porque eu também acredito que aquilo que seja o trabalho da Rádio Elvas também nos vai catapultar e ajudar e a dar a conhecer, e é nesse sentido que temos de estar todos de mãos dadas com vista a procurarmos fazer o melhor trabalho possível. Obrigado. Ponto de Vista, um programa de entrevista sobre vários temas da atualidade.